Hebreus 4, versículo 1 e o versículo 2. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Eu quero ler numa versão que talvez seja diferente da versão dos irmãos, mas eu quero ler nessa versão aqui, a versão da tradução da linguagem de hoje. É o mesmo versículo, mas aqui parece que ficou mais claro. Diz assim: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber este descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Amém? Amém? Eu quero falar sobre permanecer nas promessas do céu. Há um descanso prometido para nós. Deus, Ele promete um descanso para todos nós. E ele está ligado mais ou menos no contexto em que Israel é dirigida pelas promessas de Deus. Assim como Israel recebeu as promessas de Deus para ser libertado do Egito, para que eles pudessem ir até a terra da promessa e receber as bênçãos de Deus, a recompensa de Deus, entrando na terra da promessa, assim é a igreja. A igreja foi chamada para sair do mundo, para caminhar num deserto, e no final receber os céus, a graça de Deus e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então nós precisamos ter muito cuidado para não perdermos a autorização de entrarmos no descanso. Precisamos ter cuidado na nossa caminhada, porque ela não é fácil, ela é difícil. Assim como o povo de Israel saiu do Egito e caminhou no deserto, assim é a igreja. Com muito cuidado, precisamos caminhar. É lógico que no dia que nós necessitarmos, é lógico no dia que haver seca, é lógico no dia que haver fome, a água estiver amarga, o pão estiver faltando, Deus vai suprir as nossas necessidades no deserto que nós estamos andando. Israel nunca passou necessidades, mesmo no deserto, porque Deus estava com eles, abençoando, suprindo, dando para eles aquilo que era necessário para caminhar até chegar no dia da vitória, que era entrar na terra do descanso.
Então a primeira coisa que nós precisamos entender precisamos ter cautela na nossa caminhada. Há duas coisas que podem atrapalhar a nossa caminhada. Israel passou 40 anos caminhando. Eu e você caminharemos até o dia de nós sermos ou arrebatados ou irmos para a sepultura. O único meio de nós atravessarmos o Jordão espiritual será no arrebatamento ou será no dia em que o nosso fôlego acabar. Esse dia é o dia da nossa travessia. Até lá, nós precisamos ter muita cautela, ter muito cuidado a cada passo, a cada caminhada, a cada lugar que nós formos, a cada momento em que nós levantarmos o pé em direção a qualquer rumo, nós precisamos ter um cuidado extremo para que não sejamos rejeitados pelo Deus Todo-Poderoso. Israel, a Bíblia disse, Deus nos deixou a promessa. A promessa, qual a promessa? De nós termos o descanso. Assim como Deus deixou a promessa para o povo de Israel. Mas tenha cautela. A primeira coisa que nós precisamos ter cuidado, está lá em Hebreus 12, versículo 15. Hebreus 12, versículo 15. Que diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, diga comigo, raiz de amargura. Sabe qual é o primeiro obstáculo que nós podemos enfrentar na nossa caminhada? A amargura, a insatisfação. Vou continuar. Brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Irmãos, o maior perigo nosso na nossa caminhada, o primeiro perigo é se nós colocarmos no coração, deixar a semente da amargura começar a brotar no nosso coração. Ela vai começar a perturbar, ela vai começar a colocar muitos obstáculos da nossa vida. Presta atenção, o povo de Israel estava andando na promessa. O povo de Israel tinha a promessa de Deus. A Bíblia disse que Deus era visível a eles. Eles viam Deus, porque de dia era nuvem, de noite era fogo. Deus vinha representando sobre eles. Eles viam os sinais. A roupa deles não envelheciam, o calçado não furava. Mas eles deixaram a amargura brotar no coração. E com a amargura brotada no coração, e ela começou a contaminá-los. De que maneira? O que a amargura faz no nosso coração? Lembrar do passado. Quando eu estava lá, parece que a coisa era melhor. Quando eu estava lá, eu tinha
cebola para comer. Eu nem sei se cebola é gostoso. Esses dias eu fui tentar comer uma cebola crua, não dei conta não. Olha para você ver tanto que a amargura coloca pensamentos negativos na nossa cabeça. O povo de Israel estava preocupado com a cebola para comer, e Deus estava mandando cordoniz para eles, carne todo dia à tarde. Deus estava mandando maná do céu. Mas eles, com amargura, quando a amargura entrou dentro do coração, sabe o que eles estavam preocupados? Com a cebola. O maior problema nosso é que se nós deixarmos a amargura brotar no nosso coração, ela vai começar a perturbar, e nós vamos começar a olhar a negatividade na igreja. O culto está ruim, a palavra está ruim, a igreja está triste, a igreja está batida. Nós começamos a olhar a coisa errada, nós começamos a olhar o lado negativo. Por que nós olhamos para o lado negativo? Porque estamos amargos. Coisa amarga é difícil de ser ingerido. O povo de Israel chega num lugar chamado Mara, e eles foram beber a água. Diz que a água estava amarga. A água amarga não pode ser bebida. Quando nós deixamos a amargura entrar dentro do nosso coração, não precisa nem ela crescer, basta brotar. Se nós deixarmos começar a brotar a amargura no nosso coração, não olhamos mais o lado positivo. Então o maior perigo da nossa vida é deixarmos a amargura começar a brotar nos nossos corações. Então tenha cuidado na sua caminhada. Sabe por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Porque a amargura começou a brotar no coração deles. E com o brotar da amargura, nós vamos lá para o capítulo 3 de Hebreus, versículo 19. Com o brotar da amargura, eu vou ler do 15 até o 19, que diz assim: enquanto se diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração, como na provação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com que se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujo corpo caíram no deserto, e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vendo que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Sabe, irmãos, a amargura, quando entra no coração, o segundo passo é a desobediência. E quando a amargura entra no coração, brota no coração, ficamos desobedientes. E quando ficamos desobedientes, vem a incredulidade. Sabe qual que é o problema maior da incredulidade? É que Deus está operando e você não enxerga. É que Deus está fazendo milagres e você não está vendo. É que Deus está fazendo a obra e você não está percebendo. O maior problema nosso com a incredulidade é que nós não conseguimos enxergar a obra de Deus sendo realizada perto de nós. Quando nós cremos,
quando nós começamos a ter a fé, ela é germinada dentro do nosso coração, irmãos, o hino da harpa se torna fogo, o louvor se torna o tremer da igreja. Quando nós deixamos a fé ela queimar o nosso coração, irmãos, qualquer coisa que faça os crentes, para você é uma maravilha de Deus derramada sobre a tua vida. Parece que Deus te levanta do lugar, parece que Deus faz grandes coisas na tua vida. Mas quando nós deixamos a incredulidade entrar no nosso coração, pode ressuscitar mortos que você acha que não foi de Deus, pode curar cegos, surdos, mudos, que você acha que não é Deus que está operando. Pode Deus fazer grandes coisas e estremecer este lugar, e você acha que Deus não está fazendo nada. Sabe por quê? Porque a incredulidade, ela cega-nos, ela nos esfria. A incredulidade, ela faz com que não sentimos nada. A incredulidade faz com que nós ficamos anestesiados ao ponto de não perceber nada na nossa vida. Então não deixa a amargura entrar no coração, para que nós não sejamos desobedientes e a incredulidade venha tirar a tua comunhão com Deus. Irmão, nós precisamos ter fé naquilo que Deus está operando na nossa vida. Pastor, não está operando nada na minha vida, então tenha fé em Deus, porque nada está operando na tua vida. A graça de Deus está sendo derramada na tua vida. O nada de Deus ainda é bênção de Deus na nossa vida. E nós precisamos ter muito cuidado no nosso caminhar, ser cauteloso, irmãos. Nós precisamos ter uma cautela terrível na nossa vida. Sabe por quê? Lá em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12 diz assim, ó: portanto aquele que pensa estar de pé, cuidado para que ele não caia. 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Por que, irmãos, nós temos que ter cuidado? Porque sempre vai ter um obstáculo na nossa vida, sempre o diabo vai colocar um empecilho na nossa vida, sempre alguma coisa vai acontecer na nossa vida. Então tenha cautela no seu caminhar, irmãos. Quando algo venha entristecer o seu coração, quando algo venha colocar uma amargura no seu coração, não precisa nem brotar, irmão, não precisa, só quando vem colocar uma sementinha, você tem que repreender. Você tem que começar a dizer: eu creio que Deus é Deus de poder na minha vida, eu creio que Deus é Deus, porque eu creio que eu vou levantar, eu vou andar na presença de Deus, eu não vou cair, porque eu tenho cuidado, eu tenho guardado, eu tenho protegido a minha vida diante do Deus Todo-Poderoso. Tenha cuidado, irmãos, para que você não venha cair. Então cautela no caminhar na presença do Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa que nós precisamos ter, porque as promessas de Deus é grande sobre a nossa vida, é não se torne negligente na sua obediência. A primeira coisa é cautela no caminhar. A segunda é negligência na obediência. Sabe qual que é o maior problema hoje do cristão? É quando ele é desobediente. E nós estamos vivendo um tempo em que eu sou dono de mim, eu cuido de mim, eu faço aquilo que eu quero, eu ando do jeito que eu quero, eu pratico aquilo que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Isso é muito perigoso para a nossa vida, principalmente para o cristão, porque nós não vivemos por nós, nós vivemos para Cristo.
Nós não caminhamos por nós caminhamos para com Cristo. A nossa vida não nos pertence, a nossa vida pertence a Cristo. Você não pensa por você, você precisa pensar por Cristo. E isso nós precisamos ter muito cuidado para não negligenciarmos a obediência. Sermos desobedientes, irmãos, é um perigo muito grande. Olha lá, Hebreus 3, versículo 9 até o 12, diz assim, eu vou ler para os irmãos: onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Presta bem atenção. O povo de Israel andou com Deus 40 anos. Irmãos, os 40 anos não foi como nós estamos andando. Foi 40 anos de milagre. Foi 40 anos de bênção. Deus estava com aquele povo. Deus levava aquele povo. E aquele povo sabia que iam entrar na terra prometida, assim como eu e você temos certeza que vamos entrar na terra prometida. Eu e você temos que ter certeza da nossa salvação. Eu e você temos que ter certeza que vamos entrar no céu da promessa que Deus tem colocado na nossa vida. Eu e você precisamos impactar o nosso coração num desejo ardente de irmos para o céu. Aquele povo tinha isso. Mas existia um problema muito grande, era negligente. Eles eram infiel, eles erravam demais. Irmão, sabe qual é o maior problema hoje do cristianismo? Um dos maiores problemas, principalmente do lado do cristão neopentecostal, do cristão mais pentecostal, é que muitos acham que se ele pecar, Deus recebe. 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 Irmãos, a verdade não é bem assim. A verdade cristã tem época que Deus não aceita mais. O cuidado que nós precisamos ter de não negligenciarmos é muito grande, porque se nós pecarmos conforme o pecado, Deus não aceita nosso arrependimento mais. Tem muita gente que Deus não recebe mais, porque Deus, Ele não é um Deus que fica, peca, volta, não. Jesus Cristo sempre está dizendo, olha, vá e não peque mais. Então, qual foi o maior problema do povo de Israel? Era negligente. O versículo está dizendo aqui, é um povo que vivia errando, era infiel. Deus ia lá, perdoava, eles iam lá, pecava de novo. Eles iam lá, pecava, Deus ia lá, perdoava. Chegou um ponto de Deus falar assim, olha, não entra mais na terra da promessa. Não entra mais. Vocês não têm mais permissão para entrar na terra da promessa. O maior problema do cristão é pensar que nada pode acontecer com eles. Não, eu sou crente, Deus vai me salvar. Eu creio em Jesus, Deus vai me salvar. Isso é um dos maiores erros nossos.
A salvação, ela depende de Cristo. Mas Cristo, Ele exige que nós andamos de acordo com o que Ele exige. Os mandamentos de Cristo precisam ser obedecidos. O povo de Israel acharam o seguinte: não, nós somos de Deus, então de maneira nenhuma seremos expulsos, de maneira nenhuma seremos lançados fora. O que aconteceu com eles? Deus fala a Moisés: pela desobediência, pela negligência deste povo, eu não deixarei mais eles entrar na terra da promessa. Todos eles morreram por causa da negligência, por não ter cuidado, por não ter uma vida santa diante de Deus. Então o maior cuidado nosso como cristão é não negligenciar a obediência. Obedece, irmãos. Samuel vai falar para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ser obediente do que qualquer outra coisa. Nós, como cristãos, precisamos entender: a obediência faz parte da nossa caminhada. A obediência faz parte do nosso caminhar até os céus. Precisamos disso. A terceira coisa é: a promessa do céu, ela está diante de nós. Hebreus 4:11, Hebreus 4:11, vai dizer assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O maior segredo nosso é que Deus garante o repouso. Eu vou repetir para os irmãos: é certo que há um lugar preparado para mim e para você no céu. É certo que Deus tem o plano de levar eu e você para o céu. É certo que nós podemos chegar no céu e ter o descanso, o repouso na graça do Deus Todo-Poderoso. Certo disso? É certo, é garantido isso na nossa vida. Porque a boa nova foi anunciado a nós. O Evangelho nos tocou. Deus moveu os nossos corações, quebrou a barreira que tinha no nosso coração. Deus nos chamou para uma grande obra. Ele não só nos chamou, Ele nos capacitou para que possamos entrar no lugar santo, na graça do Deus Todo-Poderoso. Deus nos comunica, irmãos. Todo dia Deus está avisando a igreja: vou voltar. Todo santo dia tem um sinal de Deus na vida dos crentes.
todo santo dia há algo extraordinário no céu e na terra, dizendo: há uma promessa de Deus para aqueles que crêem nele, há uma vitória para aqueles que crêem no Deus Todo-Poderoso. Irmão, todo santo dia nós podemos ver a vontade de Deus para aqueles que crêem nele, porque nós vemos a terra gemer, nós vemos o Espírito de Deus gemendo, nós vemos o povo de Deus clamando para um arrebatamento da igreja, porque temos a certeza que há um lugar esperando para eu e você entrarmos nele e termos o repouso do Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, hoje nós estamos como o povo de Israel na beira do Jordão, e os espias foram espiar. Sabe o que os espias traziam? Cachos de uva, laranjas, frutas das melhores, para mostrar para o povo de Israel como a terra é boa, como a terra mana leite e mel. Sabe, de vez em quando vem alguém, vem um anjo de Deus trazendo algo extraordinário, algo maravilhoso, mostrando: olha, a terra onde está preparada para você é terra boa, olha, a terra é maravilhosa. Irmão, de vez em quando nós vemos um mover de Deus extraordinário na terra. Sabe por que nós vemos um mover de Deus extraordinário na terra? É Deus mostrando para nós: olha, a terra do outro lado ela é melhor, a terra do outro lado é uma terra que mana leite e mel, a terra do outro lado é uma terra que ela tem grandes coisas para você. Vez em quando Deus está fazendo uma obra extraordinária para mostrar para os crentes que o lado de lá é um lado maravilhoso, é terra para que nós possamos viver na graça do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós precisamos, amados, nós precisamos ter um desejo imenso para irmos para aquele lugar. Procure, irmãos, procure entrar no repouso. O versículo 11 diz assim, ó: procuremos, pois, entrar naquele repouso. Irmãos, procura entrar no repouso, porque a terra de lá, ela é melhor. A terra de lá, ela tem um descanso, ela tem uma cura, ela tem uma libertação. A terra de lá tem boas coisas para a nossa vida. Aleluias. Aleluias. Oh, aleluia. Aleluias. Temos, irmãos, a oportunidade de passarmos para o lado de lá. Temos a promessa de Deus na nossa vida. Irmãos, temos algo visível, irmãos, que é o poder de Deus na igreja de Deus. Hebreus 2, versículo 3, eu encerro aqui. Como, pois, escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Irmãos, o único meio de nós escaparmos é essa tão grande salvação que foi derramada sobre as nossas vidas. Eu e você recebemos o privilégio, irmãos, de ouvirmos o poder de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos as promessas de Deus sobre as nossas vidas. E precisamos, irmãos, agarrá-las de unha e dente, porque ela foi anunciada primeiro por Jesus.
depois pelos apóstolos, e agora está sendo anunciada pela igreja. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar para levar o teu povo para morar com Ele, e eu e você precisamos subir para morar na glória e recebermos, irmão, as promessas de Deus sobre a nossa vida. A promessa do céu é real, a promessa do céu é real, a promessa do céu é real na nossa vida. Aleluia, aleluia. Irmãos, não atentarmos para tão grande salvação, a qual começada a ser anunciada pelo Senhor. Irmãos, Jesus anunciou ela para você. Daí os apóstolos anunciaram, agora nós estamos anunciando, e nós estamos dizendo: volta Jesus, venha levar-nos para o descanso, venha nos dar a graça, venha nos dar a libertação, ó Pai, para morarmos contigo na glória.